Olá, muito boa noite para você que acompanha a JF TV Câmara. Nós estamos ao vivo do plenarinho da Câmara Municipal de Juiz de Fora, nesta quarta-feira, dia 16 de fevereiro, dia da terceira reunião ordinária deste período, segundo período do ano. Antes da reunião começar, a gente tem um recadinho para você que nos assiste. Amanhã é dia de mais uma edição do projeto Câmara Móvel. Amanhã, a Câmara Móvel vai até o bairro Industrial, na Zona Norte de Juiz de Fora. O projeto vai das 9 da manhã às 5 da tarde e vai acontecer na quadra da Escola Estadual José Freire. O acesso à quadra vai ser pela rua Nunes Lima, número 350. A Câmara Móvel, como eu disse, é um projeto itinerante e os serviços que vão ser oferecidos são serviços tais como orientações jurídicas de defesa do consumidor, orientação para retirada de documentos e certidões, documentos como carteira de identidade, emissão de segunda via do CPF. Além disso, quem prestigiar a Câmara Móvel no bairro Industrial vai ter acesso a cortes de cabelo gratuito, pode receber mudas de planta e aferir pressão e glicemia. É isso, então. Amanhã, Câmara Móvel, das 9 da manhã às 5 da tarde, no bairro Industrial. Você acompanha agora a terceira reunião ordinária do mês de fevereiro. JF TV Câmara, Juiz de Fora se encontra por aqui. Boa noite aos senhores e às senhoras vereadoras, aos telespectadores da JF TV Câmara, canal 35.1, aos ouvintes da Rádio Câmara e a nossa diretora legislativa, doutora Maria Aparecida Fontes Cal, aos servidores da Câmara Municipal. E estando na hora regimental, convido Vossa Excelência, o vereador Zé Márcio Lopes Guedes, engenheiro Zé Márcio, que proceda à chamada dos senhores e das senhoras vereadoras para darmos início à terceira reunião ordinária do segundo período legislativo. Senhor presidente, boa tarde, senhoras e senhores, vereadores e vereadoras. Vereador Maurício Delgado. Presente, excelência. Vereador André Luiz. Presente, excelência. Vereador Julinho Rossignoli. Presente, excelência. Vereador Cido Reis. Presente, excelência. Vereadora Cátia Franco Protetora. Presente, excelência. Vereadora Thalia Sobral. Presente, excelência. Vereadora Cida Oliveira. Boa tarde, presente, secretário. Vereador Nilton Militão. Presente, secretário. Vereador Sargento Melo Casal. Presente, excelência. Vereador Wagner Oliveira. Presente, excelência. Vereadora Laís Perrucci. Presente, secretário. Vereador Dr. Antônio Aguiar. Presente, excelência. Senhor presidente, há quórum regimental. Havendo número legal, em nome do povo de Juiz de Fora, suplicando a proteção de Deus, dou por aberto os trabalhos da nossa terceira reunião ordinária do segundo período legislativo. Convido o vereador Zé Márcio para fazer a leitura dos requerimentos. Na ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. É uma questão de caminhamento e a leitura englobada dos requerimentos. Solicitação do vereador Cido Reis, encontra-se em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneça como estão. Aprovado. Senhor presidente, na tarde de hoje, 110 requerimentos. 5 vereador André Luiz, 8 Antônio Aguiar, 6 Cido Oliveira, 6 Cido Reis, 9 Bejane Júnior, 3 Sargento Melo, 3 Wagner de Oliveira, 1 Zé Márcio, 5 João Wagner, 11 Julinho Rossignoli, 15 Juraci Schaefer, 10 Cátia Franco Protetora, 4 Laís Perrucci, 6 Pardal, 4 Marlon Siqueira, 6 Nilton Militão, 1 Thalia Sobral e 7 Tiago Bonecão. Lidos requerimentos, senhor presidente. Requerimentos encontram-se em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovados. Solicito Vossa Excelência a leitura dos pedidos de informação. São 2 os pedidos de informação. O primeiro de autoria do vereador Bejane Júnior. Informações ao órgão competente sobre o contrato número 01.2020.192
contrato firmado entre o município e a Branet Gestão de Logística em Saúde Limitada. Segundo pedido de informação, também do vereador Bejane Júnior. Informações através da Secretaria de Saúde sobre os valores e justificativa para a construção de 2 banheiros externos no HPS. Lido os pedidos de informação. Os pedidos de informações encontram-se em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovados. Solicito Vossa Excelência a leitura das representações. Primeira representação, autoria vereadora Laís Perrucci. Representação ao governador Romeu Zema sobre o decreto assinado em 21 de janeiro deste ano, que diz respeito a novas regras do Conselho Estadual de Juventude. Segundo pedido, segunda representação de autoria do vereador João Wagner Antoniol. Representação à Polícia Militar de Minas Gerais, na pessoa do coronel Neir Adriano de Souza, comandante da 4ª Região, com endereço no bairro Nova Era, solicitando o reforço da segurança e o aumento ostensivo do policiamento, assim como acompanhamento sistemático de incidência criminal na região leste e sudeste da cidade de Juiz de Fora. Lida as representações, senhor presidente. As representações estarão à disposição da subscrição dos vereadores e vereadoras até o final da nossa reunião, pois não há número legal, regimental para aprová-las. Solicito Vossa Excelência a leitura pela ordem vereadora Laís Perrucci. Presidente, boa noite, a todas, a todos. Só falar sobre essa representação que a gente entrou e pedir os pares, se puder, assinar com a gente, é sobre o Conselho Estadual de Juventude. Tem a lei do Conselho, que foi criada em 2016, e agora o governador Romeu Zema fez um decreto retirando um monte de representação do Conselho. Por exemplo, a juventude negra, a juventude LGBT, juventude quilombola, mulheres, juventude partidária. Então, retirou várias das representações, dos segmentos de representações que poderiam estar no Conselho. E isso ele fez através de um decreto, que não está de acordo com a legislação que foi aprovada. E, além disso, para ser membro da mesa diretora, ele coloca no decreto que precisa ter ensino superior completo, quando a gente sabe que a nossa juventude, em grande parte, ainda não tem o ensino superior, não tem faculdade ainda. Então, a gente acha que isso tira um pouco da representação do Conselho, que a gente sabe que deveria ser amplamente representativo. Então, hoje a gente fez essa representação. Então, peço aí aos pares que deem uma lida, se achar que estão de acordo com a gente, que assinem essa representação. Obrigada. Solicitando Vossa Excelência a leitura do projeto de lei. Projeto de lei apresentado pela vereadora Cida Oliveira, que dispõe sobre a proibição de emprego de técnicas de arquitetura hostil, destinadas a afastar pessoas em situação de rua e outros segmentos da população no município de Juiz de Fora. Lido o projeto de lei e todas as proposições do dia de hoje. O projeto de lei será encaminhado às comissões competentes. Hoje nós queremos registrar que é dia do repórter, parabenizar os nossos repórteres, os jornalistas, todos aqueles que trabalham na comunicação, nesse trabalho tão importante de levar a informação, que é tão essencial. Porque hoje nós estamos vendo um momento de desinformação, vereadora Thalia Sobral, somente de notícias mentirosas, as famosas fake news. Então, o repórter que leva aquela informação séria, correta, isso é importante para a liberdade de expressão, para a formação da nossa sociedade. Pela ordem, vereador Julinho Rossignoli. Pela ordem, senhor presidente, eu gostaria de autorização dos pares. Nós precisamos fazer uma viagem até Belo Horizonte amanhã, na data de amanhã, e também autorização para mim retirar do plenário, porque eu tenho uma reunião agora lá em Monte Verde, nós vamos acompanhar o governo.
vai ter uma reunião lá, eu gostaria de estar presente nessa reunião. A solicitação do vereador Julinho Rossignoli encontra-se em votação. Os vereadores e as vereadoras concordam, permaneçam como estão, aprovadas. Vossa Excelência está autorizado. Pelo vereador Thalia Sobral. Boa noite. Oi, obrigada. Presidente, boa noite para todo mundo. Amanhã também queria autorização para poder ir a Belo Horizonte. Nós temos uma viagem política lá. Aí eu queria autorização aqui do plenário dos pares para poder fazer a viagem. Solicitação de Vossa Excelência, da vereadora Thalia Sobral, encontra-se em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão, aprovado. Vossa Excelência está autorizada. Nos termos da nossa lei, pela ordem, vereador Bejane Júnior. Está a presença no plenário, estava em reunião. Registrada a presença de Vossa Excelência. Nos termos da nossa lei orgânica municipal, do parágrafo 2º do artigo 38, registramos a impossibilidade temporária de deliberação de algumas matérias para apreciação de projeto que tramita sob regime de urgência. Peço atenção aos senhores e senhoras vereadores. Dessa forma, enquanto o projeto de lei oriundo da mensagem do Executivo 4485/2021 não foi votado, a pauta ficará trancada. Projeto de lei que altera a lei de número 12.638, de 24 de junho de 2012, e a lei número 3.696, de 4 de maio de 2018, visando sobre a gestão do restaurante popular, retorna para a deliberação legislativa após o direito de vista regimental de vista do projeto, aprovado em plenário na quarta reunião ordinária, aliás, na segunda reunião ordinária, retorna na quarta. Em decorrência da tramitação sob regime de urgência, peço a aprovação para a realização de duas ordinárias. Eu não vou pedir, não, vou deixar que voltar. Reiterando, se for retirado, reiterando, compete à prefeita comunicar à Câmara Municipal em ofício nome de seu líder no início de cada sessão legislativa. É fundamental porque fica a prefeita impossibilitada de retirar as matérias, a não ser que de forma presencial. Ela tem que nomear o líder conforme consta no regimento e na lei orgânica municipal. Hoje, a prefeitura ela está sem liderança. O vereador Marlon foi líder no período Agora chegou um ofício agora, nós vamos fazer a leitura. Então ela vai ter que, a prefeita terá que indicar um líder da sessão legislativa, compreende o período de 1º de janeiro e de 1 de dezembro de cada ano. Artigo 3º, parágrafo 1º. Excelentíssimo vereador Marcos Siqueira, do Governo da Câmara Municipal de Fora, referência, mensagem, a retirada do regime de urgência na tramitação. Excelentíssimo senhor vereador, cumprimento cordialmente, dirijo-me a Vossa Excelência, utilizando a prerrogativa constante no artigo 192 do parágrafo 2º do regimento interno da Câmara Municipal de Juiz de Fora, para solicitar que seja solicitada a retirada do regime de urgência da mensagem número 4485/2021, que altera a lei número 12.608, de 24 de junho de 2012, e a lei 13.696, de 4 de maio de 2018. No mais, colocamos-nos à disposição para os demais esclarecimentos que se fizerem necessários, oportunidade em que renovamos os votos de elevada estima e apreço. Nós pedimos autorização aos vereadores e vereadoras para colocar as mensagens que estão, os projetos que estão sob vistas para a pauta de amanhã, haja vista o pedido da retirada de urgência da prefeita. Os senhores e as senhoras vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Então, nós não temos mais.
Hoje não temos matérias para ser votadas, votarão todas amanhã. Nós ouviremos agora os pronunciamentos. Vereador inscrito Zé Márcio, depois vereadora Cida, vereadora Cátia, depois vereador João Wagner. Senhor presidente, senhores vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Maurício Delgado. Obrigado, senhor presidente. Somente pedir a autorização dos demais pares para me ausentar das falas, porque eu também vou acompanhar o executivo lá na visita ao distrito de Monte Verde. Solicitação de Vossa Excelência encontra-se em votação. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem. Pela ordem, vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, eu também a partir das 19 horas eu tenho um compromisso, eu vou ficar na casa, mas peço autorização a partir de 19 horas para me retirar. Solicitação de Vossa Excelência, vereador doutor Antônio Aguiar, encontra-se em votação. Os vereadores e as vereadoras que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Vossa Excelência está autorizado. Pela ordem, vereador Marlon Siqueira. Também pedimos licença ao plenário, nós vamos ao distrito de Monte Verde com o executivo. Vereador Marlon Siqueira solicita também autorização para se retirar da reunião. Os vereadores e as vereadoras que concordam permaneçam como estão. Aprovado. Então, agora nós passamos para o pronunciamento do vereador engenheiro Zé Márcio. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, subo aqui a essa tribuna para que a gente faça um breve relato da reunião que ocorreu hoje pela manhã. Reunião com o secretário municipal de mobilidade urbana, representantes da empresa TUSMIL e representante dos usuários, com os vereadores desta casa. Estiveram presentes 15 vereadores, 4 por compromissos marcados anteriormente não puderam comparecer, ou seja, só isto mostra a importância que a Câmara Legislativa, que os 19 vereadores dão ao tema mobilidade urbana, a importância que os vereadores e esta casa dão ao transporte público coletivo. O que gerou, o que provocou essa reunião foram os acidentes com veículos, com os ônibus que ocorreram durante o último mês de janeiro, mês de fevereiro, e vem ocorrendo de forma recorrente, especificamente com uma empresa. Então nós promovemos essa reunião, que é uma forma de dar satisfação ao público usuário do transporte coletivo. A nossa indagação principal era: hoje o usuário tem segurança no transporte público de ônibus? Esta era a nossa questionamento. Infelizmente, eu acredito que a maioria, se não todos os vereadores presentes, não ficaram satisfeitos, não se sentiram contemplados com as respostas que foram dadas, com os pronunciamentos que foram dados. É bom lembrar que o transporte público foi pauta o ano passado de discussão nessa casa. Nós fizemos aqui em 2019 uma CPI, ou seja, isso mostra a responsabilidade, o olhar que essa casa tem com o tema. O relatório dessa CPI, em agosto de 2019, ele é público, foi encaminhado ao Executivo, a diversos órgãos, e até hoje a gente percebe que as indicações que a conclusão daquele relatório colocava não foram satisfeitas pelo Executivo. Uma delas era a fiscalização mecânica dos ônibus, a fiscalização das condições de segurança mecânica dos ônibus, que fosse feita pela Prefeitura, que a Prefeitura tivesse, através da CETRA, hoje SMU, um serviço de fiscalização. Por quê? Porque consideramos naquela época da CPI que o Sargento Melo era relator, o vereador Wanderson Castelar, Adriano Miranda, Ícido Reis e esse vereador, nós percebemos que a vistoria que era feita era uma vistoria anual, onde um servidor da CETRA vai até a empresa disponibiliza naquele dia 5, 6, 10 ônibus lá, o servidor da CETRA ia à empresa e fazia vistoria. Bom, o ano passado nós aprovamos aqui uma lei em
15 de julho ela foi sancionada, que além de dar um subsídio às empresas, estabelecia outras condicionantes para que o Executivo, que a Prefeitura, o Conselho, o Comitê Gestor de Transporte Público que foi criado, pudesse cumprir. Entre elas, uma proposta de remodelação do sistema, né? Esse prazo era até dezembro, e isso não foi cumprido. Nós precisamos sentar com o Conselho Gestor para discutir essa questão, né? Nós aprovamos aqui a adoção do subsídio, porque entendemos que naquele momento a manutenção do preço da tarifa era fundamental, estávamos num período crucial da pandemia, era importante se manter a tarifa naquele preço, mas também uma proposta de remodelação do sistema, mas também o retorno dos ônibus de acordo com a tendência e a demanda. Hoje o que temos é a reclamação com horários distantes, houve uma redução de viagens, há uma superlotação quando o ônibus chega e, para complicar mais ainda, esses acidentes que recorrentemente vêm acontecendo. Até agora não tivemos nenhuma vítima fatal, mas o acidente do último domingo provocou 26 vítimas com ferimentos. Ou seja, gente, a situação talvez seja muito mais grave do que esses entes, né? O comitê gestor, as empresas estão avaliando, tá? Essa casa demonstrou hoje a preocupação que ela tem, nossa comissão de urbanismo e os demais vereadores dessa casa, vamos continuar discutindo esse tema. Só para concluir, senhor presidente, peço prorrogação, e entendo que a gente tem que continuar discutindo esse tema. Acredito que a nossa próxima reunião tenha que ser com o comitê gestor, para discutir essa proposta de remodelação, proposta de apresentação desse projeto de remodelação, mas fundamentalmente garantir para o usuário do transporte público a segurança no transporte público. Isso é fundamental. Senhores e senhoras, obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Primeiramente, queria parabenizar o nobre vereador Garotinho pela condução da reunião hoje a respeito do transporte em nossa cidade. Agradecer os demais pares que todos apresentaram aí todas as demandas do município no que tange as linhas que estão faltando nas comunidades. Mas eu queria deixar aqui uma crítica construtiva, porque o relatório da CPI foi feito em 2019. Quando nós questionamos o secretário se ele tinha lido, minto. Primeiramente, o Garotinho perguntou alguma coisa do relatório e ele falou que não tinha informações sobre o relatório. Depois nós questionamos ele sobre o relatório, ele falou assim, não, eu cheguei a ler sim. Então, lá tem toda a base, né, presidente, que foi trabalhado nessa Casa Legislativa anterior. Tudo que hoje se ocorre é a somativa do que foi iniciado em 2019. Foi falado sobre as condições das empresas, tanto na fiscal quanto na parte financeira, que nós chegaríamos nessa situação que estamos hoje. Então a crítica fica aqui, para que eles debrucem naquele relatório. Lá tem toda essa conversa, tudo que a população reclamou, fez as pesquisas, está no relatório da CPI. Se precisar de arquivos, venha na Casa Legislativa e pegue tudo que a população entregou de documentos para nós. Mas não pode ficar morta uma CPI que foi feita em nossa casa, mesmo que seja em uma nova gestão, né? Então que venham aqui, procurem, materialize tudo que foi feito, pegue aquilo, vão verificar que o que eles estão fazendo agora de fiscalização foi tudo feito dentro das empresas. Então, é hora sim deles valorizarem o trabalho dessa Casa Legislativa, porque eles lendo o relatório, eles vão diminuir um pouco do trabalho deles, vão verificar todas as informações e provas, já que desde 2019 e vem ocorrendo até hoje. Obrigado. Vereador Melo, inclusive está no site da Câmara, foi uma solicitação. O site vai ser reinaugurado, um novo site que nós criamos,
então estava sendo redimensionado, mas já está na página principal, a CPI dos ônibus. Eu li o relatório, votei favorável, parabenizo Vossa Excelência, porque foi um relatório muito bem feito. Ali, nós estamos vivendo a morte da crônica anunciada, né? A crônica da morte anunciada, porque sabia que ia acontecer isso, não tinha como não. Ainda veio a pandemia, que foi a pá de cal. Eu acho que hoje a nossa reunião, parabenizo muito o vereador Zé Márcio pela sensibilidade e também a comissão de urbanismo, a vereadora Laís estava presente, Pardal, mais quem? Vereador João Wagner, porque foi uma reunião equilibrada. Ninguém aqui quis fazer acusações, nós queríamos ouvir da empresa, né, vereador Pardal, o que eles tinham. E, na realidade, nós vimos que não tem nada, né? O que nós ouvimos aqui é que eles vieram aqui, com pouco conhecimento jurídico que eu vi, eles estão pedindo, na realidade, entre aspas, nos punam. Façam, na realidade, a retirada da concessão, porque é o que eu senti. Para quê? Para que cause um imbróglio jurídico e eles possam, na realidade, é o que se faz, vereador Pardal, quando a gente pensa no processo jurídico, quando se faz um embargo, quando se faz alguma coisa, para você fazer um bom acordo, sabe, vereador? Então, você faz um bom acordo, vou entrar pensando nisso. Eu senti ali uma artimanha jurídica, eu pensei, ouvindo aquilo ali. Então, é o que me veio. Mas a reunião foi muito bem conduzida pelo vereador Garotinho, e acho que os vereadores todos se manifestaram, falas muito boas, equilibradas, e cumpriu a nossa missão aqui, porque a bola está com o Executivo. Se o Executivo não cumprir, ele, na realidade, está consumando um crime, porque está prevaricando, e se houver dolo eventual, ele concorre no crime. Ele é solidário. Cabe ao Executivo tomar a decisão. Não pode jogar nos ombros dos vereadores e das vereadoras. Pelo vereador João Wagner. Pela ordem, presidente. Presidente, eu gostaria muito de parabenizar o nosso vereador Zé Márcio Garotinho, que é o presidente da Comissão de Urbanismo e Transporte, que nessa reunião hoje ficou muito bem claro como estão andando as coisas dentro do nosso município referente ao transporte público, né? A gente vê o que a gente vem falando aqui desde janeiro de 2021 e o que já vem acontecendo desde 2019 na CPI, é que o sistema está enforcado. É jogar a culpa toda em cima da empresa? Não é. É jogar a culpa em cima de achar um culpado, o município, o usuário? Não é. A questão é que o sistema está estagnado. Tem que reformular, a gente está batendo a tecla, tem que reformular. Não adianta, está ruim para o empresário, está ruim para o usuário, está ruim para o executivo, para o poder público municipal. A questão é que o transporte público não é mais como era na década de 80. Nós temos uma formulação de transporte aqui que é da década de 80. Então a gente tem que pegar, fiscalizar, tiver que romper com a empresa, rompe com a empresa. Agora tem que ter uma reformulação do transporte, que foi prometido até dia 31 de dezembro, uma remodelagem do transporte público em Juiz de Fora, e até agora nada. É só blá blá blá, 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 reunião, audiência pública, CPI, e não resolve nada. Então a gente precisa que o Executivo bata o martelo e remodele isso aí. Precisa rápido, antes que aconteça uma tragédia. Obrigado, presidente. Pelo vereador Pardal. Senhor presidente, através de Vossa Excelência, vereador Juraci, nosso presidente dessa casa, também saudar e cumprimentar o vereador, presidente da Comissão de Urbanismo, Transporte, Transmeio Ambiente e Acessibilidade, vereador Zé Márcio Garotinho, por ter encaminhado aqui uma reunião que, no meu entendimento, senhor presidente, deveria ter sido muito mais ampla do que foi, né, para que toda a população de Juiz de Fora tenha conhecimento de todo o trabalho que é desenvolvido por essa comissão, da qual eu faço parte, vereador João Wagner e também a vereadora Laís Perru, e todos os vereadores que participaram efetivamente aqui, senhor presidente Juraci, porque na realidade nós obtivemos aqui algumas informações que elas ficaram assim praticamente inócuas, vagas, que a gente não entendeu exatamente o que é
o problema recorrente que já tem acontecido de tempos em tempos. Tivemos problemas hoje com alguma situação de transporte público, lá no Retiro e outras aqui na Independência também já ocorreu. Enfim, já está virando uma situação que realmente nós precisamos ter a atenção, principalmente por parte do nosso Executivo, porque cabe à Secretaria Municipal de Urbanismo, né, que tem esse papel de fazer a parte da fiscalização. Recebemos aqui o secretário Fernando Davi, muito competente, capaz, mas necessariamente precisamos não só fazer as notificações, mas cobrar um pouco mais de quem realmente faz a administração do ir e vir do transporte público aqui da nossa cidade. Então, deixo aqui também a minha preocupação, porque dada a oportunidade a todos está sendo dada, mas nós não podemos correr o risco, senhor presidente, de buscarmos aí uma coisa negativa aí para a população de Juiz de Fora, que poderá ser algum acidente fatal, porque está sendo avisado já algumas vezes, e lamentavelmente ainda não temos tomado as providências necessárias por quem de fato precisa tomar essas medidas e preservar a condição do cidadão e cidadã que fazem uso do transporte público aqui na nossa cidade. Então deixo aqui também o nosso respeito à população de Juiz de Fora. E essa casa, senhor presidente, vereador Joaci, nós temos feito diariamente aí sempre manifestação com relação a todos os problemas que nós estamos vivenciando aqui com relação ao transporte público. Mas necessariamente as medidas deverão ser tomadas aí por parte do Executivo, e a expectativa que o mais rápido possível nós possamos dar segurança e tranquilidade, doutor Antônio Aguiar, às pessoas usuárias do transporte público na nossa cidade. Então, cumprimentar o vereador Zé Márcio, engenheiro Zé Márcio Garotinho, como presidente dessa comissão de urbanismo, também os vereadores João Wagner e vereadora Laís, e todos os vereadores que puderam estar participando aqui desse tema tão importante, que envolve a vida e a segurança de tranquilidade das pessoas ir e vir no que diz respeito ao transporte público aqui da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Tiago Bonecão. Pela ordem. Boa noite, né? Já estamos boa noite agora. Boa noite a todos os vereadores, a todo mundo que está nos assistindo. Pois é. Primeiro queria agradecer ao Zé Márcio por participar dessa reunião de manhã. Parabéns. A comissão está bem atuante, está preocupada. Já mostrou que pede socorro mesmo, não dá para continuar mais do jeito que está. E hoje de manhã, um dos diretores da Tusmil ficou bravo comigo, doutor Antônio. Pode ir lá, bateu no peito, falou, pode ir lá e olhar as peças, pode olhar a manutenção. Eu tenho muitos anos que estou lá. Mas eu falo aqui hoje, não tem medo de falar. Eu não tenho o rabo preso com empresa de ônibus, nenhuma. Então, que tiver que cobrar, eu vou cobrar. E ele falar que a manutenção está em dia. É só olhar nas ruas de Juiz de Fora. Ônibus quebrado a semana inteira. E na hora que ele estava falando hoje de manhã aqui, tinha um ônibus quebrado. E a gente mostrou para ele. Então, não vem com essa história. É o maior número de peças que comprou. Sabe as palavras no final da reunião que o nosso presidente Juraci falou e entende. Vou dar um exemplo para vocês aqui, vereadores. Eu era diretor do Delurb. Infelizmente, a licitação dos caminhões novos atrasaram e estávamos com aqueles caminhões velhos no Delurb, cansados. As empresas, na época, estavam do mesmo jeito que ele falou, comprando peça. Mas os caminhões cansados, toda hora quebrava na rua, desmontava na rua. É o que está acontecendo. Os ônibus deles já não aguentam mais. E está todo mundo vendo, não é o Tiago Bonecão não, é todas as comunidades. O nosso presidente deu um exemplo outro dia aqui, que na hora que o ônibus perto da casa dele, que aperta o freio, lá na frente aquela barulhada, parecendo carroça. E ele vem falar que está tudo normal? Que isso, gente? Pelo amor de Deus. A gente está falando aqui, os 19 vereadores estão preocupados, todas as comunidades estão preocupadas. Na hora que matar uma pessoa, aí depois vai vir gente de tudo quanto é lugar falando. Obrigado. Pela ordem. É o vereador doutor Antônio Aguiar. Senhor presidente, também parabenizar o Zé Márcio hoje, viu, Zé Márcio? Uma reunião muito produtiva. A participação também dos vereadores também, né, foi de muito alto nível. Nós tivemos a oportunidade de conversar mais francamente, mas
É importante que a gente saliente aqui que nós temos essa CPI que é de 2019, ela é recente, ela é uma CPI que é atual, vereadora Cida. Se o Executivo se debruçar sobre essa CPI, ela tem condição de, inclusive, antecipar processos e passos pela descrição que já estão ali, documentos que comprovam todos os problemas que foram evidenciados na CPI. Nós aqui, na nossa fala, nós levantamos uma questão que é você não ter a transparência com relação à manutenção dos ônibus. O transporte público, ele é uma concessão pública, né? A prefeitura dá uma concessão para uma empresa explorar, mas ela é ligada à gestão pública, e a gestão pública ela exige transparência. A gente deveria ter, as empresas deveriam ter, mensalmente disponibilizadas para a prefeitura, para ser publicada no portal da transparência, quais os ônibus que trocaram pneus, quais que tiveram serviços de freio, tudo com placa, com chassi, para que a gente tenha condição de acompanhar o processo de manutenção desses veículos. Porque o que a gente fala é que isso é igual à saúde da gente. Se você não faz prevenção, não faz cuidado contínuo, a tendência é que você perca a sua saúde rapidamente. E essa condição é uma condição que nós não vemos, nós não sabemos quais ônibus que estão com manutenção de freio, de caixa de marcha, de direção, de embreagem, a gente não sabe. E seria muito importante, porque isso é um dado, o Wagner levantou isso aqui hoje pela manhã, isso, você poderia depois ter um crivo do órgão estadual ou que cuida dessa questão de endossar essas manutenções, porque se amanhã a gente tiver um acidente numa condição X, nós vamos saber se aquele carro, se aquele veículo estava dentro das condições de manutenção, se o erro foi por uma questão de via pública, né? Porque a gente sabe que também os buracos, essas condições que a gente tem hoje na cidade, dificultam também a manutenção desse equipamento. Mas a CPI está aí, é só pegar essa CPI, ler essa CPI, que os atalhos estão todos ali para que a gente possa proteger o bem mais precioso que tem nessa cidade, que é a população. O transporte público, ele transporta o bem mais precioso de Juiz de Fora, que é a sua população. Mas eu acho que foi muito boa essa reunião e espero que surtam os efeitos que nós todos desejamos. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Cida Oliveira. Então, boa noite a todos e todas, né? Quem de casa está nos ouvindo pela rádio, quem está nos vendo. Assim, é verdade essa questão dos ônibus, né? Eu vou falar de uma situação que eu tenho vivido, porque eu faço parte lá do grupo da PM de Torreões, e assim, sem brincadeira, viu, presidente? É no mínimo 2 carros por dia quebrado. Qual que é a gravidade disso? É porque os trabalhadores saem de lá e vêm para Juiz de Fora para trabalhar. E tem perdido o horário de trabalho. Né? Então, assim, é uma coisa muito séria o que está acontecendo com esse transporte mesmo. E não só lá, mas o próprio Monte Verde, as pessoas também falaram com a gente, né, dessa questão. Então, eu acho que, assim, é urgente. E eu tenho feito um debate aqui nessa casa, né, sou insistente nisso, continuo insistindo. Eu acho que é uma boa oportunidade, viu, presidente? Só mais um minuto, presidente. É uma boa oportunidade, né? O meu partido já discutiu sobre isso e nós fizemos essa discussão aqui sobre a questão da criação de uma empresa de transporte público. Eu acho que é uma boa experiência que a gente possa fazer aqui em Juiz de Fora para dar qualidade para a população, dar qualidade de transporte, qualidade nos ônibus, porque é verdade, doutor Antônio, as pessoas falam que parece que o ônibus vai desmontar, né, quando passa em devidos lugares, em buracos, por exemplo, né, que é uma situação que acontece muito no meio rural, né? Então, assim, é de fato real isso. Então, eu acho que assim, nós estamos na hora, né, de fazer esse apelo, da gente criar essa empresa pública de transporte, para que a gente consiga, outras cidades por aí afora fizeram isso,
tem dado certo, inclusive com tarifa zero para a população, que isso é muito importante nessa conjuntura, isso mesmo, nessa conjuntura que a gente vive. Obrigada, presidente. Hoje eu fiz uma fala aqui e há um pensamento que foi colocado, que é uma parábola de Jesus que fala que não adianta, vereador Newton Militão, colocar remendo novo em calça velha e nem vinho novo em odres podres. É um novo caminho que deve seguir. Jesus caminha muito nessa parábola, dizendo que nós não devemos nos insistir em coisas estragadas. O que acontece com o ônibus? O vereador Tiago diz: não adianta eu colocar uma peça nova no ônibus que está todo destroçado, vereador André. Ele está como um câncer de metástase, você arruma uma roda, a outra está estragada, arruma outra roda, não adianta. Nós estamos com umas carroças que está levando a nossa população. O freio você pisa, você ouve, vou gravar e vou trazer para vocês. É um verdadeiro absurdo. O Maurício Delgado fez uma fala aqui também interessante hoje. A pessoa sai da casa, você vai fazer uma oração, rezar um Pai Nosso, Ave Maria, pedir ao Senhor. Nossa Senhora da Guia, São Cristóvão, você vai, aqueles que não são católicos, vão pedir lá a intercessão diretamente ao Espírito Santo. Por quê, vereador Militão? A situação está difícil. Agora, eu disse aqui, vereador Melo prestou atenção, dólar eventual. Você sabe que pode acontecer a morte, mas você não quer, mas você sabe. Prevaricação está caminhando para a esfera criminal, direito penal. Olha, não podemos subestimar o valor da vida humana. O que está acontecendo quando você coloca um ônibus na condição que está sendo colocada. 50 passageiros, Juiz de Fora tem a topografia, um relevo acidentado, é tudo assim, com um freio bom já é difícil parar, não tem aonde escorar, nós estamos na iminência de uma tragédia. Por isso que eu disse hoje ao secretário, a responsabilidade é solidária. Tem que tomar a decisão. E a capacidade e a competência do gestor, ela se vê no momento da decisão. Porque a decisão que é tomada depois que a tragédia, não adianta, na realidade, chorar pelo leite derramado. Vamos antever antes que a tragédia aconteça. Essa é a minha colocação aqui como presidente dessa casa, porque os vereadores recebem todos os dias. O transporte público, que não é da nossa competência, ele estoura só na Câmara Municipal. Os vereadores são procurados. É a linha que está faltando, é o onde está faltando, sendo que a competência é do Executivo. Eu tenho certeza que a Margarida vai tomar uma decisão, juntamente com o comitê gestor, que ela não é soberana, ela tem que ouvir, na realidade, técnico com responsabilidade, é óbvio, tem todas as questões jurídicas que se envolvem, mas eu estou muito preocupado, como o vereador Tiago, não sei, outro vereador disse hoje, imagina se fosse um dia de semana, que tragédia que tinha acontecido com pessoas, foi a vereadora Kátia, não sei, isso ia ser, na realidade, uma coisa horrorosa. Então, a reunião foi muito boa, o Zé Márcio, vereador, foi muito feliz hoje nessa convocação. Infelizmente não teve a transmissão, porque também não foi feita com esse intuito, mas está na rede, está? A reunião na íntegra, está, vereador Wagner de Oliveira? A reunião na íntegra está no YouTube, à disposição da população para que ela possa assisti-la, e está no nosso site, inclusive, vereadora Kátia, a CPI, na íntegra, tá? Porque foi retirado porque o site foi reconstruído, foi um novo site que nós vamos inaugurá-lo. Então, o vereador Tiago Bonecão. Pela ordem, presidente. Então, hoje de manhã, todos os vereadores estão preocupados que esses ônibus estão uma carroça, igual você falou, presidente, que nós nem
entramos no detalhe que todos os bairros estão precisando das linhas, voltar às linhas. Nós não falamos. Até a Laís comentou, desculpa, Laís. Mas é verdade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Outro dia, o ônibus da Vila Alpina estragou, Juraci, e lá só tem um ônibus. Só um ônibus. O ônibus estragou, sabe quanto tempo que os moradores, os trabalhadores que saem todo dia da sua casa, ficou no centro esperando um novo ônibus? 3 horas e meia. Isso é uma vergonha. É um desrespeito com o trabalhador, com o pai de família, com as crianças lá na rua parada, com fome. Então, não é só os ônibus estragados, não. Temos que voltar urgente todas as linhas. As aulas voltaram. Toda hora aí está nos sites, os ônibus lotados, não cabendo mais ninguém. Então, assim, passou do limite, passou. Tem que resolver. Ou cancela, ou traz outra solução e volta essas linhas, porque a população não está aguentando. Dando sequência também, eu achei, questionei o dia que eu recebi do secretário de Mobilidade Urbana, o Fernando Davi, Tadeu, eu falei, olha, nós esperamos esse documento ser elaborado. Agora, 14 de dezembro, nós vamos receber 3 folhas aqui, que a prefeitura, na realidade, esse grupo de trabalho, debruça sobre essa situação. Nós já estamos caminhando para março. É uma situação que é uma bomba relógio que nós estamos vivendo. Tá? A bomba relógio que vai estourar. Temos que ter celeridade nisso, contratar a consultoria, fazer o que tiver de fazer para que nós tenhamos essa remodelagem. Isso é uma bomba relógio que vai explodir na cidade. Pela ordem, senhor presidente. Pelo vereador André Luiz. Esse foi um ponto que a gente tocou na reunião, que nada mais é do que cobrar aquilo que o próprio executivo se comprometeu a fazer. A época a época que veio para essa casa a questão do repasse lá da ajuda, do subsídio para as empresas de ônibus, a fim de não aumentar a passagem, houve por parte do executivo esse compromisso que o senhor está citando. O compromisso de se montar um grupo de trabalho e apresentar para a população de Juiz de Fora um novo modal. E nós estamos aguardando, porque esse compromisso firmado aqui com os vereadores foi dito que seria apresentado no início do ano. Então, nós já estamos aí no final de fevereiro, como Vossa Excelência falou, vamos entrar em março, e nada foi apresentado até agora. Não foi apresentado nenhum relatório, a casa não foi convidada para nenhuma reunião, não foi apresentado nada. E a situação está aí e a gente não vê uma melhora. A gente fica sem resposta para dar. Esse é o grande problema. Porque quando se está se resolvendo, hoje em dia um dos grandes problemas da cidade é os buracos na rua. E a gente tenta mostrar o que está sendo feito, a gente explica a questão das chuvas, que não dá para se asfaltar enquanto está chovendo. E a gente tenta ali, a gente busca a resposta junto ao executivo, ele dá satisfação, em algumas coisas tem feito uma ação até rápida, eu quero até parabenizar aqui o executivo nesse sentido. Mas no que diz respeito ao transporte público, não existe nenhuma informação concreta. A única coisa que existe, e que eu percebi aqui hoje na reunião, foi a prefeitura jogando a responsabilidade para cima da empresa de ônibus, dizendo que ela está sendo multada e que está se averiguando para poder cancelar o contrato. A população espera mais porque precisa, como o Tiago falou, as aulas estão aí, não sei se já deu para perceber, está dando um nó no trânsito de Juiz de Fora, o que não acontecia. Mesmo com as aulas, sempre foi conturbado o momento de rush ali das escolas, mas agora está dando um nó realmente, porque não tem a opção do transporte público. A opção é só de carro mesmo, particular, e isso está realmente transformando o trânsito em algo inviável na nossa cidade. Então, é preciso urgente, senhor presidente, uma resposta aí do Executivo em relação à mobilidade urbana. Obrigado.
Antes de passar pelo vereador Newton Militão, eu quero pedir aos senhores e às senhoras vereadoras autorização para me retirar da reunião e convido o vereador Zé Márcio Garotinho para assumir a presidência. Eu tenho um compromisso agora. O vereador Zé Márcio Garotinho assume a presidência, por gentileza, para a condução dos trabalhos. Os vereadores e vereadoras concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereador Newton Militão. Senhor presidente, eu vi um filme, os ônibus aparecendo isso, um filme assim, pague para entrar, reze para sair. É isso mesmo. Pague para entrar, ore para sair, né? Infelizmente é só Deus mesmo, porque os ônibus estão feios, tá? Mas eu quero também, o vereador André falou interessante, quando o executivo também, tem que parabenizar o executivo. Eu solicitei na rua José Teixeira de Melo, lá estava prestes a desabar uma casa lá, por causa de um buraco. Quero agradecer ao secretário Lincoln, a Defesa Civil, estiveram comigo na parte da manhã lá, dando toda assistência, abriu uma cratera na rua, né? Quero agradecê-lo, que ele foi lá pessoalmente se solidarizar com as pessoas, mostrando, devido à urgência, a própria Defesa Civil esteve lá, né? O Gabinete de Diálogo nos deu total apoio. Quero fazer um agradecimento ao Executivo aqui, para completar, senhor presidente. E também ao secretário do CESAMA, né? O Júlio. Também mandei uma solicitação grave, cratera na rua, né? Júlio mandou as pessoas também, equipe lá. Quero fazer esse agradecimento, assim, né? Nem é moral, é urgência mesmo. São casas desabando mesmo, a gente mandou, a gente só mostrou aquilo que a população está mostrando, né? Casas prestes para desabarem, e graças a Deus eles foram lá, deram uma resposta. Eu tenho que citar aqui, a gente critica muito, eu sou bom para fazer isso, mas a gente tem que agradecer, quero agradecer ao secretário Júlio de CESAMA e o Lincoln, secretário de Obras, por verificar a urgência e a necessidade de fazer uma intervenção de urgência. E o Gabinete de Diálogo, que nos respondeu de pronta hora. Quero agradecê-los aqui de público. Com a palavra, vereador Cido Reis. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, eu vou ser breve aqui na tribuna pública aí que estão nos ouvindo, nos assistindo. Senhor presidente, essa semana nós entramos aí com alguns requerimentos e alguns pedidos aí de informações. Então a gente queria destacar aí alguns desses pedidos de informações. Eu gostaria de ler na íntegra. Aqui eu vou ser breve também, mas eu tenho que deixar esse pedido aqui de informação registrado. Requer à mesa, ouvido plenário, que se envie à Prefeitura Municipal a seguinte indagação sobre uma das principais entradas da cidade de Juiz de Fora, o bairro Barreira do Triunfo. Ressaltamos que o bairro Barreira do Triunfo, além de ser uma das principais entradas da cidade, ele também comporta dezenas de empresas que utilizam caminhões pesados na via. E, infelizmente, a Avenida Juscelino Kubitschek, uma das maiores do nosso município, está cheia de crateras, péssimas condições de uso, prejudicando a entrada das empresas e causando prejuízos imensos aos usuários. Sendo assim, questionamos, existe algum projeto de revitalização asfáltica para a Avenida JK ao longo do bairro Barreira do Triunfo? Se existe, quando será executado? O bairro necessita urgentemente de uma sinalização para os veículos leves, principalmente para os caminhões, que tenham parada regularizada. Há alguma previsão? O abandono dessa importante via pública não é da agora nessa administração. Da JK e da região é impressionante o abandono. Quem entra em Juiz de Fora pela Barreira do Triunfo na Zona Norte não acredita que se trata da mesma cidade, por onde se entra ali pela Avenida Deusdedito Salgado, merecidamente, né, na Zona Sul.
A diferença no tratamento das duas entradas é absurda e tem sido assim há várias administrações. Pela Zona Sul, um asfalto de qualidade, com calçadas bem conservadas e excelente iluminação. Pela Zona Norte, quem entra observa um péssimo pavimento da via, sem calçadas, a iluminação lá na entrada ali pela barreira quase inexistente, nunca se viu ali tantos buracos, poças de águas que resta no asfalto e mato ali as suas margens. Nós precisamos mudar essa realidade. A Zona Norte responde por boa parte da receita tributária da cidade. Não é justo que uma comunidade, que é a sede de uma das principais montadoras de veículos de Minas Gerais, conviva com sua principal avenida naquele estado. Pelo exposto, intercedemos à Prefeitura Municipal uma resposta ao pedido de informação, que é o clamor de toda a região da Barreira do Triunfo e das pessoas e das empresas que transitam pela JK. Senhor presidente, nós entramos com esse pedido de informação essa semana para a gente poder ter aí uma previsão. A atual administração ela tem um planejamento ali na entrada ali de Juiz de Fora pela Barreira do Triunfo. A gente sabe que ali também tem várias empresas, gera ali uma renda para o município, vários empregos. Então, a gente solicita aqui esse pedido de informação para a gente poder ver se já tem ali um planejamento para um recapeamento, para uma sinalização, para a gente poder realmente estar chegando próximo aí, de estar, e quem sabe igual a entrada aqui pela Zona Sul, aqui na Deusdete Salgado. De maneira alguma, não querendo desmerecer a entrada, a gente só tem a agradecer também às administrações, mas realmente há um descaso da administração pública. A gente não vai diretamente nessa administração, mas ao longo das administrações municipais. O que ocorre também ali no Distrito Industrial, também na Zona Norte, o local aí que gera mais empregos na cidade, renda, prorrogação, senhor presidente, renda para o nosso município. Então, a preocupação da população da região norte, e a gente tem certeza que toda a população de Juiz de Fora é com o estado ali que se encontra ali o Distrito Industrial. Também entramos com pedido de informação esta semana, solicitando também se há data, se há um projeto, um planejamento para o recapeamento, drenagem ali do Distrito Industrial. Nós estamos acompanhando, senhor presidente, primeiro agradecer essa casa, aos vereadores. O ano passado essa casa votou um empréstimo junto ao BDMG, um valor de 5 milhões, para ser aplicado ali na drenagem ali na várzea do bairro Benfica. Nós estamos acompanhando, a gente está vendo aí as movimentações para início do processo. Fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento aos vereadores, mas nós realmente queremos ver ali a efetividade e estar resolvendo aí problemas crônicos lá da nossa região, a nossa querida Zona Norte, que contribui muito para o desenvolvimento da nossa cidade de Juiz de Fora. Senhor presidente, aproveito a oportunidade, deixar registrado aqui, numa conversa informal com a vereadora Cida Oliveira, sobre aí um determinado projeto de lei, veio aí a lembrança nossa, vereadora Cida Oliveira, a gente falando ali informalmente sobre os concursos, a autoria deste vereador, e aprovado também por essa casa, a isenção na taxa de concurso público municipal para quem fizer aí a doação 2 vezes de sangue lá no Hemominas. Então, fica aqui também, registrando a cobrança desse vereador, para a efetividade dessa lei, já que estamos aí preparando municípios para vários concursos públicos municipais. Nós fizemos também aí
um pedido aí para a gente ver se realmente essa lei está sendo aí efetivada no nosso município. Senhor presidente, por hoje é só. Agradecer aí a Vossa Excelência e os demais pares pela atenção. Parabéns, vereador Cido, pela lembrança. Realmente, quem entra na cidade pela Deusdedite Salgado é uma visão da cidade, quem entra pela Barreira do Triunfo é outro. Lembrando, vereador Cido, que tem um projeto, né, na Prefeitura de 2010, 2011, de revitalização da JK na Barreira do Triunfo. Existe esse projeto. Ele está na Prefeitura, ele foi divulgado em 2010, 2011, ou seja, há 10 anos que se espera essa revitalização. Parabéns pela sua fala. Para pronunciamento na tribuna, vereadora Cida Oliveira. Boa noite a todos e todas. Minha fala aqui eu acredito que vai ser bem rápida, porque, na verdade, a gente gostaria de aprofundar essa discussão do nosso projeto que a gente entrou aqui na casa hoje, mais à frente. Mas eu gostaria de dar uma pincelada rápida sobre o que a gente está chamando de arquitetura hostil, né? Que é, na verdade... vocês têm deparado pelas ruas da cidade, vários locais, eu poderia dizer que lá na Barão de Santa Helena, me deparei com uma dessa, as pessoas têm colocado ferros, alguma coisa pontiaguda, para que as pessoas não ocupem aquele espaço. Que pessoas? Não somente o morador, né? O morador de rua, mas também, por exemplo, eu estava vindo, isso me chamou muita atenção e me incomodou, eu estava numa chuva, eu queria esconder debaixo da marquise e não teve jeito. Então eu fico imaginando um idoso, uma criança, né, quando você coloca, né, esse tipo de coisa. Lógico, evidente que nós defendemos, né, que essa população de rua, ela tem que ter dignidade humana, né? Ela tem que estar assistida pelo poder público, nós não temos dúvida, mas em função dessa pandemia, aumentou-se muito, né, as pessoas, né, que moram na rua, não só em Juiz de Fora, como no Brasil. Para vocês terem ideia, no Brasil, viu, presidente, em março de 2020, tínhamos 221.869 pessoas em situação de rua no nosso país. E isso cresceu assim absurdamente. Quem acompanha os noticiários assiste isso. E assim, como eu disse aqui, é lógico que a gente tem aí o Estatuto da Cidade, que garante direito a cidades sustentáveis, entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer. Mas, nesse quadro que a gente está vivendo, né, de extrema pobreza da população, de miserabilidade, de desemprego, eles têm ido para as ruas. E a gente encontra com esse tipo de arquitetura, o que nos assusta muito e entristece muito, né? Não que eu quero, eu não fico feliz, muito pelo contrário, muito triste quando eu encontro um morador de rua dormindo debaixo de uma marquise, mas eu acho, né, que a gente apontar para não deixar, né, que eu que vou esconder da chuva, uma criança que vai brincar, um idoso também não poder, né, estar nesse espaço é muito ruim. Aqui bem perto de nós, né, ali no NSS, tem ali uma situação dessa. Então, assim, o nosso projeto é para isso. Quem tiver dúvida, a gente senta, a gente conversa. Nós achamos que é um projeto bem bacana e que venha fazer uma discussão de cidade inclusiva, vem fazer uma discussão de uma cidade para o cidadão.
nós somos merecedores de uma cidade para nós, e eu acho que esse projeto, ele tem esse sentido. Por isso que eu pedi, pelo menos, em linhas gerais, né, dar essa informação e contando aqui com todas as vereadoras e todos os vereadores. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Parabéns, vereadora Cida. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Presidente, parabenizar minha companheira de bancada, Cida Oliveira, pelo projeto, né? Um projeto, de fato, muito importante, porque quando a gente vê aquelas construções em que coloca até aqueles negócios espetando, né, para as pessoas em situação de rua não poderem nem deitar na marquise, esconder da chuva, do frio, realmente é uma situação muito, muito ruim. Então, parabéns, Cida, estamos juntos aí no projeto. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner Antonion. Presidente, estando pronto, eu queria solicitar à plenária autorização para colocar o PL número 16/2021. 2021 se estiver pronto, para colocar na pauta de amanhã. Pela ordem, presidente. Estando em condição de ser colocado em discussão, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Cido Reis. Presidente, através de Vossa Excelência, solicitar a autorização dos pares para amanhã fazer uma viagem administrativa a Belo Horizonte e retornando na sexta-feira. Através de Vossa Excelência, solicitando a autorização dos pares para fazer uma viagem amanhã administrativa a Belo Horizonte, retornando na sexta-feira. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, vereadora Laís Perrucci. Presidente, pedir para, na sexta-feira, incluir na ordem do dia o PL 9521, que é a análise de veto. Ok. Estando em condições, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Para manifestação na tribuna, vereadora Cátia Franco, protetora. Boa noite a todos e todas. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estou aqui hoje, pois tenho recebido diariamente cerca de 100 mensagens me perguntando como que está a questão do canil, se tudo vai acabar em pizza e coisas do gênero. Trago hoje um vídeo e um corte da audiência. Às vezes, no momento do calor aqui, não conseguimos prestar muita atenção à audiência ou coisas do tipo. Mas vou pedir para colocar o vídeo para que possamos continuar refletindo sobre o tema. Você coloca o vídeo, por favor? O subsecretário de Vigilância em Saúde falou sobre a verba de quase 3 milhões de reais destinada ao canil para compra de medicamentos e castração. Nós temos R$1.194.000 destinados para a castração, R$556.000 destinados para aquisição de medicamentos, R$285.000 inicialmente destinados à contratação da clínica, cujo contrato já está em trâmite para execução, formalização, e também R$698.000 de um próximo contrato para serviços veterinários, R$250.000 para aquisição de veículos, R$301.000 para mutirões de castração. Eu insisti na questão da ração dos gatos. Eu quero ver a ração dos gatos. E ela chamava um funcionário, chamava outro, e nada de ração de gatos. Então eu falei, realmente não tem, não é, Rondônia? Isto era uma segunda-feira, dia 3 de janeiro do corrente ano. Eu estava em recesso. Então eu perguntei, posso doar a ração? Sim, você pode. Doei 30 quilos e no dia seguinte, 4 de janeiro, mais 30 quilos, fazendo o total de 60. Ainda questionei, se hoje é segunda-feira e não há um grão de ração sequer para os gatos, o que eles comeram no final de semana? O confinamento de um grande número de animais acaba, na maioria das vezes, se tornando um problema extremamente difícil de se administrar, dispendioso
e com resultados precários quanto à qualidade de vida dos animais resgatados. Naquele dia fatídico, aquela tarde de domingo, de 23 de janeiro, tiveram a coragem de chegar lá e chamar a polícia e fazer acontecer. Porque se não fosse isso aqui, essa audiência de hoje teria um outro viés e tudo ficaria ainda camuflado. Então tá ali, né, gente? Nós não vamos mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo amanhã. Então, senhor presidente, como vimos, o subsecretário afirma que tinha dinheiro. A pergunta que fazemos é por que deixar os gatos sem ração durante 3 meses, comendo ração de cachorro? E também a clínica veterinária sem pagamento, quase em tempo de fechar. E sabemos que a ração de cachorro, que isso é um ato de crueldade, sentencia os gatos à morte, porque a proteína é totalmente diferente. Por que deixar uma égua sem ração definhando, como tinha lá no canil? Por que não ter sal mineral, que é o essencial para os bois e vacas de lá? Dinheiro tinha, só temos que saber o porquê não foi feito. Por esse motivo, reforço o pedido de CPI que está no sistema. Temos que apurar as responsabilidades. Essa casa tem uma responsabilidade diante da população e temos que responder. Não podemos terceirizar nossas atribuições. É sabido que o Ministério Público já está com a denúncia e a Polícia Civil também está movendo um inquérito. Mas e nós dessa casa? Qual a resposta que nós vamos dar para essa sociedade? Nós temos um instrumento legal e legítimo, uma CPI. Gostaria de poder contar com os nobres vereadores. Vamos apurar as responsabilidades e, quem sabe, assim, evitar que tenhamos problemas semelhantes no futuro. Os animais precisam de muito mais que palavras. Não podemos ficar inertes diante de vidas perdidas. Conto com vocês. Ninguém tem que ser protetor como eu, ou como tantos que tem nessa cidade. Mas todos devem, eu sei que aqui nessa casa todos respeitam a vida. E lá tivemos muitas vidas perdidas. Qual o motivo? Negligência, imperícia, omissão? Não sabemos. Como já tem movimentos pela internet afora, quero aqui também reforçar. Assinem a CPI, por favor. Como eu falei, a gente não pode mudar o passado, mas nós podemos fazer um novo futuro. Obrigada. Muito bem, vereadora Kátia. Para seu pronunciamento na bancada, na tribuna, vereador João Wagner Antoniol. Boa noite, demais pares, presidentes, demais garotinho. Boa noite, nossos telespectadores da TV Câmara. Boa noite, ouvintes da Rádio Câmara. Presidente, hoje eu venho aqui relatar uma situação que hoje eu pedi uma representação diante da Polícia Militar de Minas Gerais para reforçar os procedimentos de segurança pública na região Sudeste e Leste. Nós, do ano passado para cá, nós observamos um crescimento muito grande na violência nessas duas regiões. Em 2019, eu e o Sargento Melo, não era vereador ainda, mas o Sargento Melo já estava na legislatura, nós brigamos, lutamos, mostramos o porquê que não de colocar uma casa de passagem na região Sudeste, na Avenida Brasil, no bairro de Lourdes, próximo ao bairro de Lourdes. Lutamos incansavelmente, trouxemos aqui a Polícia Militar, que trouxe vários dados, várias estatísticas, de que se fosse passada essa casa de passagem lá para a região, a violência iria aumentar. Tendo em vista que, quando ela funcionava na rua Calil Awaj, a violência ali era muito grande. Porém, ali
como tem um sistema de câmara de vigilância muito concentrado, isso inibia o crime. Então, presidente, domingo, no bairro de Lourdes, lá na Avenida Rivélia, nós fomos surpreendidos aí por um crime bárbaro, noticiado aí nas redes sociais aí nos jornais da cidade. Um senhor de idade que morava sozinho foi cruelmente assassinado a picaretas por esses delinquentes que ficam rodando por ali. E esse foi o segundo crime neste sentido, esse latrocínio, no mesmo local. Fora os outros crimes que vêm acontecendo ali, homicídios, arrombamento de residência, assalto à mão armada, furto de fiação de bens públicos. Isso aumentou drasticamente de 2020 para cá, quando foi instalado ali essa casa de passagem. Então nós estamos pedindo aos órgãos de segurança pública, principalmente a Polícia Militar, principalmente a Polícia Civil, para que reforcem os procedimentos ali referente à segurança pública, referente à ordem, porque foi cantada a pedra, foi apresentada uma estatística da época no local, e nós vamos futuramente pedir uma audiência pública de novo, para a gente comparar as estatísticas anteriores e as posteriores da casa de passagem lá. Essa casa de passagem foi instalada entre 3 escolas movimentadas, com crianças que estudam em primário até 2º grau. Isso põe em risco a segurança dessas crianças, das mães que levam as crianças para a escola. Foi cantada essa pedra. De sexta para sábado houve um assassinato, a pedrada, em frente à igreja Menino Jesus de Praga, no Poço Rico, noticiado também nos jornais. Briga entre esses meliantes que estão por ali, usuário de droga. Um matou o outro a pedrada. O padre Carlos Augusto, que é o pároco ali da região, me ligou, era 11 horas da noite, pedindo, pelo amor de Deus, que enviasse uma unidade do SAMU, solicitasse lá uma agilidade na unidade do SAMU, para que comparecesse no local e agilizasse a polícia militar. O furto em residência é quase todo dia. Quase todo dia. E a gente cantou a pedra aqui. O vereador Sargento Melo, fizemos audiência pública, ele apresentou os dados estatísticos, nós tivemos aqui com todas as associações de moradores da região, mostrando que não era viável. O proprietário do imóvel, na Calil Oage, se prontificou a adaptar o prédio às condições que estavam sendo exigidas, mas mesmo assim, arbitrariamente, o Poder Executivo colocou esse prédio lá, colocou esse aparelho lá, sabe-se lá com que interesses. Sabe lá com que interesse. Um prédio alugado por quase R$30 mil mensais. Então, presidente, a gente está entrando com essa representação, a gente pede os pares para assinar, e vamos pedir uma agenda com o comandante do 2º BPM, para que ele reforce o efetivo. Sei que é difícil, reforçar o efetivo na 135, companhia de PM, que fica na região. E pedir à Polícia Civil uma investigação melhor desses assassinatos que vem acontecendo ali. Presidente, agradeço, boa noite a todos, e a gente está pedindo isso com urgência. Obrigado, vereador João Wagner. Pela ordem, vereador Sargento Melo Casal. Pois bem, tudo que é apresentado, a gente mostra estatísticas, as pessoas não acreditam, né? A gente tinha que trazer aqueles secretários que estavam aqui na época falando, a culpa é só da polícia, a polícia que tem que resolver isso. As questões não são assim. É um conjunto de ações que tem que ser feitas nos locais para evitar esse tipo de crime. E são vários crimes, né, que são ocorridos. Iluminação nesses locais não pode faltar de maneira alguma. Limpeza urbana não pode faltar de momento algum. E quando tiver esses instrumentos, é realmente até para dar uma qualidade para essas pessoas. Mas ali precisa, sim, de um olhar na totalidade. As pessoas querem culpar somente a polícia militar, né?
coloca tudo uma coisa, não ajuda em nada. Tem policial militar que faz boletim, se falava BOS, hoje é boletim simplificado antigamente, hoje eu esqueci o nome, que você falava assim, ó, aqui, aí você passava de viatura, você via uma rua muito escura, você fazia um documento para a CEMIG ou para a prefeitura, passavam uns dias, estava iluminado. Hoje você pode fazer 10, 20, 30, que vai continuar escuro lá. E os crimes continuam acontecendo e somente um órgão que avisou anteriormente que não podia ser feito naquele local, fica sendo responsabilizado de toda uma ação social. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador João Wagner Antoniol. Sargento Mello, a gente pediu hoje também um requerimento aqui para que na Avenida Rivelli, no bairro de Lourdes, onde aconteceu os 2 assassinatos, e está acontecendo invasão de domicílio lá constantemente, uma melhoria na iluminação. Porque justamente esse meliante fica concentrado ali naquela ponte férrea ali, da MRS, que não tem iluminação nenhuma, escuridão danada, é difícil acesso à viatura da polícia. Então a gente está pedindo, fez um requerimento hoje, solicitando em caráter de urgência a melhoria da iluminação. Isso tudo, a gente cantou a pedra aqui, o senhor lembra? Cantamos a pedra aqui e agora está acontecendo, na realidade bateu na porta das pessoas. Muito bem, estamos encerrando a terceira reunião ordinária do segundo período legislativo. Senhoras e senhores, boa noite.